Vamos então ao nossa oração, vamos falar com Deus. Isso, amém? Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos em Tua santa e gloriosa presença, por termos o Senhor como nosso Pai, o nosso Deus, e sermos novas criaturas através do que o Senhor Jesus fez naquela cruz do Calvário, nos reconciliando consigo mesmo. Que a Tua bênção continue sobre nós, que a Tua graça se estenda e que o Teu nome através de cada um de nós seja glorificado. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, nesse momento, com os alunos do presencial e aqueles que vão assistir no gravado por conta da distância ou escala de serviço, e nós te damos graças. Que o Teu Espírito flua mais uma vez, que o Senhor ache em nós vasos para a Tua glória. Derrama da Tua unção mais e mais sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, começando com o que é a unção que despedaça o jugo que está lá em Isaías 10, 20, 27. Essa daqui é a nosso inicial. Então, lá em Isaías 10, 27 fala sobre isso. Aí temos a pergunta, uma das passagens que acho mais lindas na Bíblia é a fala da unção que despedaça o jugo em Isaías 10, 27. Por isso gostaria muito de entender com mais profundidade o que Deus está falando ali ao povo através do profeta Isaías. Que unção é essa? E que jugo é esse que seria despedaçado? Então é importante observar que para compreender o que é a unção que despedaça o jugo, precisamos antes entender o que? O contexto. Lembra que a gente está batendo nessa tecla? Contexto em que esse versículo foi escrito. Por exemplo, até a leitura da Bíblia, se você não compreender, você pode interpretar errado, você pode tomar decisões erradas, porque, por exemplo, a Bíblia fala de quê? A Bíblia fala do Antigo Testamento e do Novo Testamento, certo? Até aí? Muitos falam Velho Testamento. Eu não gosto de usar essa linguagem Velho Testamento aqui como se fosse, não existe mais, não funciona mais. Eu gosto de Antigo Testamento e de Novo Testamento. E quando que começa o Novo Testamento? Quando que começa o Novo Testamento? Após o nascimento de Jesus. Abre para mim Hebreus 9:16. Alguém pode ler aí? Hebreus 9:16. O 16 e o 17. Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o Novo Testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador.
de lei a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei do povo, tomou o sangue do bezerro e dos bodes. Tá ótimo, foi legal. O que vocês entenderam? Quando começa o Novo Testamento? Tá claro? Ok? Dúvida? Não é minha aula de hoje. Eu só estou pontuando aqui para a gente caminhar. Mas quando começa o Novo Testamento? Após a morte do Senhor Jesus. Porque Ele cumpriu a lei. E Ele trouxe o que? Um novo mandamento vos dou. Ele vem trazendo a nova aliança. Certo? Nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. Então nós estamos na antiga aliança ou na nova aliança? Não estou dizendo que você vai jogar fora o Antigo Testamento, até porque o Antigo Testamento nos faz compreender muita coisa do Novo. Isso, e muitos princípios continuam, tá? Muitos princípios do Antigo Testamento continuam, só que eu preciso entender que eu estou numa nova aliança. Aí aqui sairia uma aula. Isso aqui vocês podem até perguntar, vocês estão tendo síntese agora, então? Síntese do Novo Testamento, né? Ou seja, muita gente acha que o Novo Testamento começa no início de Mateus, e não é. O Novo Testamento começa com a morte do Senhor Jesus. Essa organização bíblica ali foi os escritores, os homens que escreveram ali. A palavra é de Deus. Mas essa organização toda para a gente compreender, capítulo, não tinha isso. Isso não tem capítulo, é uma leitura só, direta. Então, para organizar, senão vai ficar muito difícil para a gente acompanhar muita coisa. Jesus viveu no Antigo e Ele trouxe o que? O Novo. Deu para entender? Tem muita coisa que é claro ali, ó. Antigamente, matou, tem que morrer. E agora eu digo para vocês o que? Perdoe os seus inimigos que se levantam contra você. Ok? Isso aqui seria uma aula, mas já clareou a mente de vocês? Só nisso aqui? Porque isso aqui vocês têm que conhecer fácil. Vou repetir mais uma vez para fixar. Tem aluno chegando aí, né? Vou perguntar ao aluno que está chegando então essa pergunta, vocês ficam em silêncio. Quando começa o Novo Testamento? Com a vida de Jesus. Então, todo mundo compreendeu? Aí ele vai ter que ler o que? Hebreus 9,16, que vai dizer o que? Que para ter o Novo Testamento, o testador tem que morrer. O testamento só não vale quando morre? Por exemplo, você faz um testamento agora, enquanto você está vivo, tem validade? Não. Então, quando começa o Novo Testamento? Quem morreu? Jesus. Tá bom? Você vê que é uma perguntinha tão simples que a gente vai passando desapercebido, porque a gente fixou o que a organização da Bíblia trouxe para nós, dos homens, não é de Deus, mas dos homens, que o Novo Testamento começa ali em Mateus, né? Na realidade, até Marcos deveria ser primeiro que Mateus, né, se for na questão de organização, mas isso não atrapalha em nada. Mas eu preciso entender que o Novo Testamento, que é a nova aliança, ela vai começar a valer na morte de quem trouxe, na morte do testador, que é o Senhor Jesus. Quando ele morre, começa-se a valer. Por isso que ele vem trazendo a nova aliança. Ele cumpre a lei, teve que cumprir a lei. Senão ele não cumpriria nada. Então ele cumpriu a lei
E aí ele traz o novo, aí Hebreus vai dizer o quê? Para que o testamento tenha validade, o testador tem que morrer. Quem morreu? Jesus. A partir dali começou o que? A nova aliança, não é? Que ali começa a igreja, aí começa Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, e vem que vem. E aí você tem que não abandonar o Antigo Testamento, como a gente comentou, mas eu preciso ler o Antigo Testamento com a iluminação do Novo, porque senão a gente vai querer apedrejar quem está em adultério, a gente vai querer mandar descer fogo do céu, matar os inimigos da gente. Deu para entender? Os princípios, eles continuam, só que agora, com a morte de Jesus Cristo, o que nós vivemos agora? Uma nova criatura. Existia nova criatura antes? Não, não existia nova criatura antes. Em Cristo Jesus agora nós somos novas criaturas, ou seja, nós deveríamos viver e reinar em Cristo numa condição de comunhão com Deus maior do que Davi teve, do que Elias teve, do que Moisés teve, do que qualquer homem do Antigo Testamento, porque eles estavam esperando o que nós temos disponível para nós hoje. Isso é muito glorioso, mas fica para uma outra aula essa continuidade aí, tá? Mas eu quis dar essa introdução para a gente entender esse início aqui, tá bom? Aí depois vocês perguntem os outros irmãos aí de vocês, pergunte os colegas na igreja que gostam de estudar, o Novo Testamento, quando que ele começa? Mateus, né? Os melhorzinhos vão falar que começa em Mateus, que tem gente que nem isso sabe. Os melhorzinhos dos melhorzinhos vão falar que quando Jesus nasceu. Obrigado. Rapaz, Obrigado. e vocês, entendeu? Não, a Nata vai dizer que foi quando Jesus nasceu. E quem realmente teve um estudo e um conhecimento vai dizer, não, ele teve que morrer para iniciar o testamento. para ter validade do testamento. Olha o doutor aí. Calma aí, isso aí é o dia a dia dele, entendeu? Posso usufruir agora do que meu pai deu de testamento? Não, ele tem que morrer. E aí a irmã vai ter que voltar lá para a primeira série lá do Na escola ensinava isso. Hebreus. É novo, Hebreus está quase no final, está colado com Apocalipse, É isso mesmo. tá? Oi? Na escola eles ensinavam de testamento, de família. Isso, o próprio direito nosso. Você vê, se você pensar, você acerta. É que na hora a nossa mente já engana a gente para o Novo Testamento começa em Mateus, não. O Novo Testamento, que é a nova aliança, começa com a morte do testador. Eu sempre questionei, porque quando tu faz a leitura, Jesus está atuando ainda. É isso aí. Aí eu ficava, como é que Mateus é novo? Isso aí. Ele cumpre, né? E Jesus cumpre. Quando ele morre, quando ele vai na cruz, está consumado, tetelestai. Aí pronto, a partir dali, todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Mas tem muita coisa para a gente falar disso aí. No caso, nesse caso, está específico, inicial com Mateus, acredito que tenha sido o primeiro a ser realizado, feito esse livro. O primeiro? Marcos é o primeiro. Não, eu sei, né? No caso de achar a feitura do livro, o Marcos, no caso Lucas, fez Lucas e o Atos. Sim, Lucas escreveu os dois. E no caso, O evangelista Mateus. não foi no momento que acharam o livro, ou a feitura dele. É organização. Tem a ver com a genealogia ali que vai montando. Tem a genealogia em Mateus, tem a genealogia. Não tem uma sequência. Por isso que a Bíblia cronológica de vocês vão ter, já tem essa noção. Poxa, isso aqui veio antes, tal, essa coisa toda. Tá? Vamos lá. Então, nesse contexto, por que eu trouxe isso aqui? Porque precisamos entender o contexto em que esse versículo foi escrito, para a gente entender o quê? O que é a unção que despedaça o quê? O jugo. Que unção é essa? Tá?
Número 1, nesse contexto, Deus começa a falar a respeito da Assíria. Então lá em Isaías, Deus está falando da Assíria, um povo levantado por quem? Por Ele mesmo, pelo próprio Deus, para trazer juízo ao próprio povo de Israel, por terem se afastado do Senhor. Lembra lá? O povo pecava, Deus permitia que os inimigos viessem e prevalecessem. Está claro isso aí? Aí está o texto dizendo: ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Isaías 10:5. No entanto, Deus também traria juízo para quem? Para a Síria, pois era um povo maldoso, maligno e altivo. Lembra lá do Egito também? Deus usou o faraó para apertar o povo dele e depois matou o faraó com todo, né? Então Deus usa o Egito para escravizar o povo dele. Deus usa a Babilônia para levar o povo cativo que estava na desobediência, tá? Aqui a Síria está sendo um instrumento de Deus para castigar o povo dele naquela altura, pela desobediência do povo, ok? No entanto, Deus também traria juízo sobre a Síria, pois era um povo maldoso, maligno e rebelde e altivo. Isaías 10:12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então Deus ia apertar o povo dele, depois ia tratar do rei da Síria lá. A destruição da Assíria seria um sinal ao povo de Deus de que Deus também cumpriria as promessas de restaurar Israel. E de fato, algum tempo depois dessa profecia, a Assíria foi derrotada, até que ficou totalmente debaixo das garras de outra grandiosa nação, no caso, a Babilônia. Número 2. Na sequência, Deus passa a falar da promessa futura para Israel. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, ou seja, se apoiarão naqueles que o feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Ou seja, a profecia, Deus estava dizendo: eles vão ser apertados, mas vai sobrar um remanescente que vai voltar os olhos para o Senhor, vai se arrepender, e eu vou abençoar tudo isso por boca dos profetas, que ia sendo anunciado, tá? Em um futuro próximo, naquele dia, haveria um momento em que Israel se voltaria ao Senhor e se apoiaria nele, e não mais em alianças políticas, como havia feito, se afastando do Senhor e se entregando a ídolos. Deus haveria de destruir os inimigos do seu povo. Terceiro ponto, temos então o texto objeto da nossa análise, que é o nosso estudo aqui, que está lá em Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. De quem? Do ombro de quem? Da nação, do povo, do remanescente. E o seu jugo do teu pescoço. Lembra lá de jugo do teu pescoço? O que a Bíblia fala do jugo desigual? Lembra lá? O que é o jugo quando Jesus fala lá, quando Paulo fala do jugo desigual? O jugo é o que? Aquela madeira que é colocada em cima de quem? Do pescoço do boi. E não pode ter jugo desigual. O que seria um jugo desigual? Está no meio do lado do boi. Então, o que seria um jugo desigual? Um boi levando o jugo com quem do lado? Uma ovelha. É jugo o quê? Desigual. Então tem que botar o quê? Um boi, o outro boi, que eles ficam juntos arando a terra. E aí vem a comparação: um cristão com ímpio, né? Luz com trevas, é jugo desigual. E Jesus vai falar: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto aqui, o profeta está dizendo
naquele dia, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, peso, sofrimento, humilhação, dor, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será o quê? Despedaçado, quebrado, por causa da unção. Veja bem, primeiro precisamos compreender a expressão usada aqui, jugo. Jugo era uma peça que unia bois para andarem na mesma passada, né? Era colocado no pescoço e permitia o dominador controlasse plenamente os animais. Aqui Deus usa, virando a página lá, uma linguagem conhecida para mostrar ao povo que eles estariam com o jugo e cargas no pescoço por um tempo, ou seja, seriam dominados por outra nação. É a representação do juízo que receberiam de Deus quando Deus usasse a Síria contra Israel. Todo mundo compreende que Deus ele sempre falava antes: vocês vão me desobedecer? Então se preparem que vocês vão enfrentar isso. Lembra lá com Salomão? Salomão, na sua velhice, o que ele faz? Ele se corrompe. O seu coração não era mais perfeito diante do Senhor. Deus que aparece para Salomão 2 vezes. Um homem que Deus apareceu para ele 2 vezes em sonho. A primeira vez para falar para ele: o que você me pediu eu te dou. E a segunda vez para falar o quê? Por amor a Davi eu não acabo com teu reino, mas teu filho vai destruir, vai cair na mão do teu filho e ele vai acabar com tudo. Eu vou dividir as tribos no teu filho. Foi as 2 vezes que Deus aparece para Salomão. A primeira foi uma bênção após sacrificar 1000 animais. E Deus aparece: o que você quer? O que você me pediu eu te dou. E Salomão, com um coração extraordinário, ele falou: Senhor, como é que eu posso levar esse povo? Eu preciso de entendimento para julgar eles, administrar essa nação. Aí Deus olhou e falou: olha, você não me pediu riqueza, você não me pediu vitória dos inimigos, nem longevidade. Eu vou te fazer o homem mais rico, mais sábio que já existiu. E se você andar, você e tua descendência, eu vou perpetuar esse reinado. Aí Salomão, na velhice, olha o cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente vai muito bem e se acaba no final. É melhor a gente terminar bem do que... O bom é começar bem e permanecer bem. Outra coisa é começar bem e terminar mal. Você já deve ter visto pessoas que começaram bem e hoje estão mal. E Salomão, na sua velhice, deixou se corromper pelas mulheres que Deus havia dito e ordenado que não entrassem a essas mulheres estranhas, nem vocês, nem os filhos de vocês, nem eles com os vossos filhos, para não desviarem vocês o coração do Senhor. E aí Salomão comete o erro, a conta cai no colo do filho. Se o filho andasse na obediência, Deus ia honrar. Mas o filho fez o quê? Qual é o nome do filho de Salomão? O Roboão. O que o Roboão, que Deus falou: vou entregar o teu reino, falou para Salomão, vou entregar o teu reino a um servo teu. Que servo era esse? Um soldado valente, Jeroboão. Aí Salomão falou: vou matar Jeroboão. Jeroboão, ó, capina para outra cidade, desaparece. Quando Salomão foge, Jeroboão falou: opa, estou voltando. Aí Deus usa o profeta, levanta Jeroboão. O filho de Salomão, nesse inteirinho, recebe a consulta dos que aconselhavam Salomão para aliviar as cargas do povo, para diminuir juros. Aí o que o Roboão faz? Se aconselha com os meninos, com os garotos da idade dele. Aí o que eles disseram para ele? Avisa para o povo que as costas do teu pai é o teu dedo mindinho, rebenta mesmo, chama no juros. Chama o Lula. Chama o Lula, né? O Roboão acho que foi Lula, né? Não?
E aí o Lula não. Aí o pessoal fez o L, né? A turma que estava com o Roboão. E aí o povo se revoltou e levantou quem? Levantou Jeroboão como o rei de 10 cidades, 10 tribos. E o outro ficou com Judá e mais. Aí ficou reino do norte, reino do sul. Aí vem os reis de um lado, os reis dos outros, até Deus sumiu com 10 nações. Depois some com as outras duas, ficou remanescente para lá na frente restituir e tal, aquela mistura toda que quase que sumiu todo mundo da face da terra. Quase que não ficou nenhum judeu na face da terra. E Deus sempre avisando: vai para o cativo, vai pagar preço, não quer me obedecer, quer fazer igual o pai fez, vai sofrer. E Deus avisando, e profeta do norte, profeta do sul, e palavra para cá, palavra para cá. O próprio Jeroboão, o que ele fez? Ele ficou com o quê? Com as 10 tribos, e com medo do povo ir lá aonde estava o templo adorar a Deus. O que ele foi fazer? Construiu 2 bezerros de ouro lá. E falou: está aqui o Deus de vocês, vocês não precisam ir lá, com medo de o povo ir para lá e servir a Roboão. Aí está lá Jeroboão sacrificando nos altares. Deus levanta o profeta. Aí você já conhece a história: profeta novo e profeta velho, lembra lá? O profeta novo foi lá e estava lá o Jeroboão sacrificando, que era o oficial de Salomão, agora rei, sacrificando nos altares. O profeta vem e diz: assim diz o Senhor vai levantar o inimigo e vai sacrificar os profetas que você levantou aqui, vão ser queimados aqui, assim, e para cumprimento o altar vai rachar, vai cair além. O Jeroboão diz: prenda esse homem. E do jeito que ele estendeu a mão secou, ficou a mão esticada. Aí ficou com vergonha, a mão não voltava. Aí ele pede: ô profeta, pede a Deus para ter misericórdia de mim. Aí o profeta falou, orou, e a mão dele voltou. Aí o rei disse: poxa, vamos na minha casa, vou te dar um presente. Ele falou: nem se o senhor me der a metade do seu reinado, porque Deus falou para eu não beber água, não comer, não voltar pelo caminho. Aí o rei falou: então tá. E o altar rachou, caiu a lenha, desceu a cinza, aquela coisa toda. O profeta foi embora. E você conhece a história do profeta velho, né? O profeta velho sabe onde é que ele está indo, pelo outro caminho, chega no meio do caminho, vê ele descansando e pergunta: tu é o profeta? Ele falou: sou. Vamos lá em casa comer. Ele falou: de forma nenhuma, não como nem bebo nada. Deus falou para ele: mas um anjo veio até mim e falou para você vir, porque eu também sou profeta. E o anjo mandou por ordem de Deus você ir na minha casa comer. Ele acreditou. Cuidado, hein? Cuidado, fica com a palavra que Deus te falou, fica com a Bíblia, e vai aparecer um monte de profeta tentando te tirar da palavra. Então vem toda essa questão, e aqui o Senhor está falando: vou quebrar o jugo, vocês vão ficar no jugo, mas depois eu vou quebrar esse jugo aí. Vamos lá, letra B. O que é unção? Essa palavra hebraica é shemen, que significa o que? Gordura, óleo. Unção quer dizer isso: gordura, óleo, tá? Aqui é usada de forma simbólica, é traduzida como unção na tradução de Almeida Revista Corrigida, pois em Isaías parece indicar que a vitória de Israel, ou seja, o jugo será despedaçado, aconteceria devido à ação de Deus, à força do Senhor, a unção vinda do Todo-Poderoso em favor do seu povo. Outras traduções traduzem como gordura. Questão de unção quer dizer gordura, indicando que o significado do texto indicaria que Deus faria seu povo forte novamente para resistir e vencer os inimigos, tá? Daí a ideia de gordura, de estarem gordos, fortes, fortalecidos pelo Senhor. Ambos os significados demonstram a ação de Deus em favor do seu povo. Ou seja, número 4, dessa forma, a unção que despedaça o jugo, que destrói os pesos malignos que existem em nossa vida, só pode vir de quem? Do Senhor. Não temos forças em nós mesmos para realizar tamanha obra contra os inimigos. Deus fez isso em Israel, o livrou diversas vezes
e despedaçou plenamente o jugo que trouxe quem? Quando trouxe quem? Gente, só em Jesus resolveu o problema. Você encontra o primeiro rei. Quem é o primeiro rei da nação? Primeiro rei, Saul. Quantos anos Saul reinou? 40. Próximo rei, quantos anos reinou? 40. Próximo rei, Salomão, quantos anos? 40 também. Aí ficou fácil, você não esquece mais, tá? E qual foi o reinado de paz? Salomão. Vinha as pessoas de fora, você vê, uma rainha vem e desmaia vendo o que Deus estava fazendo no reinado de Salomão. Ainda assim não estava perfeito, porque só em Jesus houve a perfeição. Então tudo que Israel passava, todas as profecias, Deus vai quebrar o jugo, vai desfazer, Deus quebrou, mas só vai se finalizar, se concretizar realmente em Jesus Cristo. E em Jesus abriu espaço para quem? Para nós. Porque você olha para o Antigo Testamento, volta a repetir, não gosto de chamar de Velho Testamento, tá? E se eu perguntar aos alunos novos também, não vou fazer a pergunta que eu fiz aqui, né? Mas depois eu faço para eles aí. O Antigo Testamento, você só vê o que? Israel, nação de Deus, povo de Deus, não tem conversa. Apesar de alguns que se aliançaram com o povo de Deus, passaram a estar debaixo de quê? Da aliança. Me dá alguns exemplos. A mulher prostituta lá do Antigo Testamento, Raabe, ela era israelita? Passou a ser. Sim, não, Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu, fariseu, zeloso, mas o pai dele também tinha comprado a cidadania, quer dizer, ele não tinha comprado, ele nasceu também, tinha essa dupla cidadania. E o nome dele, como muita gente confunde, né? Quando Deus converte Saulo em Paulo, isso aí não é bíblico não, tá? Deus não mudou o nome dele não, ele tem os dois nomes. É que a Bíblia organiza ali. Depois que Jesus aparece para ele, você começa a ver utilização de Paulo. Por isso que a gente fala apóstolo Paulo, não apóstolo Saulo. Mas não tem nenhuma mudança. Abraão, Deus muda nome, mas Paulo não. Saulo também não, tá? Ele tinha dois nomes. Por isso que diz Saulo, que também se chama Paulo, ou Paulo, que também se chama Saulo. Então Deus não mudou. É que às vezes a gente vai ouvindo um pregador que diz isso, que ouviu de outro, pronto. A gente tem que ter muito cuidado para não começar a repetir. Até mesmo a seminarista ontem me perguntou: pastor, eu já ouvi muito pregador, isso tem me incomodado, está certo ou errado? Muito pregador diz assim: a Bíblia vai dizer. Ele falou: não é a Bíblia diz? Eu falei: irmão, isso aí não estraga tudo, mas se for da língua portuguesa está errado, porque a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, né? Essas coisinhas que não faz muita diferença, mas tem coisa que a gente, né, que quando Paulo caiu do cavalo, não está escrito caiu do cavalo, não diz, a Bíblia diz que ele caiu, né? Caiu no chão, né? O pessoal até atribui achando Paulo que é o São Jorge, né? Tem gente que não entende. Elias subiu na carruagem do trenó do Papai Noel, essas coisinhas aí, né? Não foi, é o redemoinho que levou. Mas vamos lá. Então, quando a gente vê o Antigo Testamento, boa pergunta, então vou perguntar aí, já que o Robson já chegou, o Robson mais uns 10. O Robson vai representar os que chegaram depois, mas os que chegaram depois também podem responder. O Novo Testamento começa quando? Aí. Tá vendo? Concorda ou não? Certinho? Concorda ou não, pessoal? Concorda? Então, todo mundo. Então, eles estão no que? No nível 1, que tem o 2 e o 3, né? O nível 1, 90% dos crentes respondem com o mestre Mateus. Quando sobe um pouquinho mais o nível, que tu já está bem, que tem gente que nem isso sabe, tá? Mas
tu subindo um pouco mais o nível, vai dizer o que? Que foi quando Jesus nasceu. Aí tu tira 10 quando você diz que quando Jesus morreu começa o Novo Testamento, tá? Que a nova aliança só começa quando morre o testador. O pessoal de direito aí sabe disso aí. É o testamento, no caso, né? Do Novo Testamento. É o Novo Testamento, nova aliança. O Testamento Antigo Isso. acaba com Malaquias. Não, acaba quando Jesus morre. Jesus morre. É. Mas dentro do contexto bíblico É. é Malaquias. Não. O Novo Testamento, o Antigo Testamento encerra em Jesus e o Novo começa na morte dele ali. Nas alianças. Então, aliança, antiga aliança, nova aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo pacto. Não, não estou falando velho, estou falando antigo. Não, mas quando eu cheguei, eu estava. Deu para entender? Mas você vê, isso é uma coisa tão simples que às vezes vai falar, não vou lembrar eles. Que se você parar realmente para pensar, você diz, não, testamento só tem validade quando a pessoa morre. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando para não ler mais o Antigo Testamento não, tá? Que aí tem uns radicais aí que nem querem saber de Antigo Testamento, não querem ler mais não. Até porque o Antigo é o pano de fundo para o Novo. E para eu entender muita coisa do Novo, eu olho para o Antigo. Mas você precisa entender que hoje nós estamos na nova aliança. Por isso que eu e você deveríamos viver na comunhão com Deus maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que Salomão, maior do que os discípulos quando estiveram com Jesus. Aí você vê a diferença dos discípulos com Jesus e os discípulos em Jesus. Entendeu ou não? Os discípulos com Jesus e agora os discípulos apóstolos em Jesus. É diferente você andar com a pessoa e é diferente você ser casada com a pessoa. Casamento é um só. Andar você anda com um, anda com o outro para um lado e para o outro. Você entendeu ou não? Agora você aí eu já ia entrar num outro assunto aqui com vocês, ó. Porque se você olhar, nós não passamos por reforma, nós não passamos por uma obra, nós somos uma nova criatura. Nós nascemos com o Espírito. O Espírito de quem? Nós nascemos com o Espírito. Espírito do homem. Por quê? Por exemplo, vocês estão olhando para quê? O que vocês estão olhando? Para o espírito do Evandro ou para o corpo do Evandro? Corpo. Por que eu preciso do corpo? O espírito é a alma. Não, eu posso ter o espírito sem o corpo. Inclusive ontem eu fui no cemitério deixar um irmão lá da igreja. Deixamos o irmão lá da igreja. Bom a beça, ganhamos uma alma para Jesus, foi uma maravilha, lá da congregação. Foi o pai da Conceição? Isso, ou seja, deixamos lá, mas não deixei ele lá. Eu deixei o quê? Porque ele não morreu. Quem é que está falando com vocês aqui? O espírito do Evandro. Isso aqui não é espiritismo não, tá, gente? Tem gente que já fica assustada. O que acontece? Por que eu preciso de um corpo? Para poder aparecer. Eu preciso de um corpo para ter legalidade aonde? Na terra. Por isso o diabo procura um corpo para ele poder manifestar as obras dele, e o Espírito Santo procura de um corpo para manifestar as obras dele. E o corpo que der vazão vai manifestar o Espírito que recebeu. Então, eu sou ilegal se eu não tiver um corpo. Por isso que a gente tem que nascer e ir crescendo ali e tal. Aí está o Espírito ali dentro. Hoje você está aí, dentro desse corpo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece?
Ou seja, o nosso espírito é transformado, não é reformado, não é arrumado, é transformado. Agora você é uma nova criatura. Agora você é filho de Deus, você tem pai. Isso aqui é uma conversa para outro momento, senão a gente vai. Isso é quase uma coisa que eu estava falando com um rapaz ontem, ele é espírita, ele falou que quando a mãe dele morreu, ele falou que não sentiu muito e sofreu muito para poder deixar a alma dela aí, porque se ele sofresse, ela ainda ia continuar entre ele, porque cara, isso não existe. Isso aí. Entendeu? Aí morreu, acabou. É igual ali, alguém passa ali embaixo, vê um monte de carro ali, né? É o carro do Evandro, é o carro do Wagner, é o carro do Ari, é o carro do Everaldo, é o carro dos irmãos ali. Não é você, é o teu carro. Amanhã a gente vai passar no sepultamento lá, você vai ver lá o carro do fulano lá, né? Que é o corpo que está ali. Mas nós não somos o corpo, nós somos um espírito que precisou do corpo para ter legalidade nessa terra, para nessa terra a gente decidir céu ou inferno, eternamente com Cristo ou não. Você é mordomia? Já está dentro de mordomia, né? Mordomia do corpo, da alma, do espírito. Professor, o senhor falou a respeito dos apóstolos, dos discípulos. O senhor falou o que nós, os apóstolos, são o que agora? Os discípulos atualmente são o quê? Os discípulos andaram com Cristo. Os apóstolos, que eles foram agora transformados, elevados à categoria de apóstolos, eles andam em Cristo. Como é modo do verbo, seria isso? Na língua portuguesa, sim. O andar, modo de andar. Isso. Entendeu? Porque Jesus habitou com eles, agora Jesus habita neles. Traduzindo, nós somos como é que eu posso colocar para a gente entender aqui? Nós não somos mais, na hora que a gente entrega a vida para Jesus, nós não somos mais seres dessa terra. Nós fomos transformados numa nova criatura que não é mais daqui, mas está nessa terra por um tempo. Porque nós somos de onde? Do céu. Nós passamos a viver aqui no reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus habitando aqui. Venha a nós o teu reino. O próprio Jesus falou isso, né? Quando habitava aqui, o próprio Jesus falou isso, né? Meu reino não é daqui. Exatamente. Você tem o mesmo espírito de Jesus agora. Deu para entender? Por isso que a oração do Pai Nosso, quando a gente diz venha a nós o teu reino, nós não deveríamos falar mais isso, que já está em nós. Então o que você deveria falar? Ao invés de falar venha a nós o teu reino, o que você deveria falar? Obrigado, Senhor, porque o teu reino está em minha vida. Obrigado por ter o Senhor em minha vida, o teu reino está em mim. Na hora que nós nos convertemos, que somos nova criatura, por isso que a Bíblia diz nascer de novo. Nascer de novo. Você não é mais aquele, você agora é outro, é outra, nesse corpo velho. Continua com a mesma barba, né? Continua com o mesmo cabelo aí, se é gordinho ou magrinho, externamente é igual, tua família é a mesma, teus vizinhos são os mesmos, às vezes você está no mesmo emprego, mas dentro você mudou. Agora são novos valores que passam a reinar em você, porque você é essa nova criatura. Você não é mais aquele que roubava, que mentia, que adulterava, que traía e tal. Você é uma nova criatura. Por isso que quem é transformado se espanta consigo mesmo e de realmente não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas essa é outra conversa, né? Deixa para outro momento. Vocês estão anotando já tudo, fica calmo, a gente chega lá. Deu para entender? Aí você começa a perceber, meu Deus, pouca gente foi transformada, pouca gente. Tem muita gente dentro da igreja, mas tem uma meia dúzia transformada. Nós esquecemos do povo, quem cuida dele? Nós esquecemos do povo, nos separamos. Agora quem cuida do povo? Quem cuida do... Não, a gente não está separado, a gente está dentro desse corpo aqui. A gente vai prestar conta do que fizer com esse carro. Nós cuidamos da alma, do espírito. E quem
O Espírito está dentro dele, vai dar conta desse corpo aí. Quem não tem conhecimento disso? Vai prestar conta. A lei funciona mesmo se a pessoa não souber. Claro, né? É ou não é? Vou pegar o carro e vou sair sem cinto. Pô, mas ninguém avisou. Não, isso aí não vai mudar a multa. Vai tomar a multa. É ou não é? A lei vai funcionar mesmo que o senhor não saiba. Mas atrás tem alguma coisa lá escrita indicando que tem que usar o cinto, igual a Bíblia. Sim. Todo mundo tem acesso a ela. Tem acesso, quer dizer, todo mundo não, né? Ele não procura uma Isso aqui me deixa triste, porque quantas pessoas tem no mundo? Quantas pessoas? 8 o quê? Isso aqui é 8? 1000. Isso aqui é o quê? 8? E isso aqui? 8 bilhões de pessoas tem na Terra, mais ou menos, para a gente arredondar. Quantos não conhecem Jesus? 10%. Metade. E quando esse reino for pregado, então chegará o fim. Vai demorar ainda, né? Tem religião que tem 1 bilhão. Bilhão. Não, tem lugar que é 1 bilhão de gente que nem conhece Jesus daquela região. É mais pro... Nem ouviu falar e rejeitou. Não tem acesso. Não tem acesso. Não sabe quem é Jesus, não sei. Nunca ouviram falar, metade da população. E como fica a situação desse povo? Que morre, vai ser a consciência deles com Deus. Quando eles morrem sem o Senhor. A consciência deles. Aí vai ter questão de boas obras. Porque se não ouviu falar, Nunca ouviu falar. aí Aí entra um mistério de Deus. Um mistério. Porque quando Jesus morre, está consumado. Só tem salvação por mim. E aí? Como é que vai ficar esse pessoal? Estão se perdendo, então? Mas tem aqueles também que está ouvindo a palavra e não quer. Aí é rejeição. Aí é o caso do brasileiro aqui nosso, que ouve, não quer saber, rejeita. Você vê, você tem quantas Bíblias em casa? 3, 4, 5? Tem país aí que quando a Bíblia chega lá, é uma Bíblia só na igreja. E tem um dia, tal dia, o irmão vai lá ler a sua palavra. Tu tá todo bobo lendo, daqui a pouco chega outro irmão e diz, pode sair que é a minha vez agora. O irmão sai chorando porque não tem uma Bíblia. E a gente fica procurando filosofia humana, conversa fiada, história da carochinha, não quer ler Bíblia, não quer meditar, vai atrás de coach, vai atrás de psicologia, vai atrás de... Entendeu? Não estou dizendo que você não possa estudar essas coisas não, mas não faça disso a base da sua vida, porque isso tem hoje, amanhã muda tudo. A própria ciência está hoje, amanhã muda. É ou não é? Uma hora a ciência diz come ovo, outra hora fala não come ovo. Toma leite, não toma leite. E aí? Disseram que a gordura faz mal, agora estão mandando comer gordura. E aí? Que a gordura não é o vilão. E aí é uma conversa de doido, né? Então é melhor você fazer o quê? Vou para a Bíblia. Agora o pessoal não quer ler Bíblia, quer ficar ouvindo The King aí, o negócio aí que está aparecendo. Querem consagrar a criança a pastorado, querem chamar a criança para pregar no altar. A criança vai lá para o departamento infantil ou jovem lá. Até nos jovens dá para ele ensinar alguma coisa. Agora para os adultos, né? Vai ensinar o quê? Não aprendeu nada. Mas quando o Cristo veio, não existia Brasil, exemplo, Estados Unidos, era só aquele povo daquela área. o mundo todo já estava lá. Aqui não era descoberto ainda, mas já tinha gente aí. Já Então, tinha. assim, quando ele veio, muitas pessoas ouviram falar de Jesus. Sim. Então, após a morte dele, como ele falou para eles pregarem o evangelho, como ele fez, eu acredito assim na minha mente que deveria ter alguém ainda que possa ir lá falar do evangelho para essas pessoas. Eu acredito. Hoje? Hoje em dia. Não, hoje tem, a gente tem que ir. O Senhor falou o quê? Ide. A ordem foi dada. A igreja estava lá, todo mundo junto, e que maravilha, tá legal na igreja primitiva que o Senhor falou, tá bom, vou botar perseguição porque eles vão pregar o evangelho.
Querem ficar tudo juntinho em comunidade. Ei, maravilha. Tome perseguição, cada um foi correndo pregando o evangelho para onde ia. Entendeu? Eu acompanhei os vídeos em várias nações, o repórter fazendo pergunta. Eu achei meio estranho aquilo, mas... Eu postei lá, vocês viram lá um desse também? Portugal, o pessoal... A pergunta que fazia, conhece Jesus? Isso aí sim. Ou seja, em países que a internet está aí. Porque tem lugar que não pode. Coreia do Norte. Tipo o boicote que eles fazem? O quê? Na mídia. Na mídia. Querem fazer com o Brasil isso? Querem tirar o direito da gente se expressar? O pessoal não fala mal de igreja? Pode falar. Tem algum problema? Não fala. Agora eu não posso pregar a palavra? Eu não posso dizer que o homossexual vai para o inferno? Por que eles estão preocupados se eles não acreditam em céu e inferno? Então não faz sentido, mas é um querer calar, cercear. Virar o que? O chamado comunismo. A Coreia do Norte. O que é a Coreia do Norte? A Coreia do Norte é igual ao Brasil. Aí do nada o Xing Ling lá decidiu passar uma muralha e fechar tudo. Você está aqui em Realengo, você não vê mais o teu parente lá do outro lado do Brasil. Acabou. Nunca mais, não viram mais. Passou e foi construindo, e quem deu tempo de correr, correu. Quem não deu, ficou longe. Filho de marido, de mulher, de pai, de parente. E acabou. E do lado do sul, maravilha. Onde tem os doramas, que o pessoal grava essas coisas aí, é o sul lá. Que tem a maior Assembleia de Deus do mundo, que a gente já comentou muito, Boang Shu e tal. Até o presidente da Coreia do Sul já foi membro da igreja, não sei como é que é o atual. Mas na Coreia do Norte é o quê? Não. Pregou o evangelho? Não. Se pregar, morre. Não tem como entrar. A internet é deles, a televisão é deles, só passa o que eles querem. E o pessoal nem sabe quem é Jesus. Pode nem sair de lá, nem passar. Para ir para lá é uma loucura. Entendeu? Se falar que você vai lá para pregar, você nem entra. Estou falando de Roboão, né? Que o Bezerra, O Jeroboão é criou. quase igual a esse, né? É isso aí. Você está entendendo? Então, nós precisamos de quê? De missionários, de pessoas que vão pregando. Possa ser que com essa aceleração da tecnologia, quando a gente olha assim, poxa, então vai demorar a beça para Jesus voltar. Olhando assim. Mas, olhando para a tecnologia, a pandemia trouxe 20 anos para cá. A pandemia deu um acesso tecnológico absurdo, uma evolução assustadora. Então possa ser que daqui a 3 anos, todo mundo aqui venha conhecer Jesus, venha saber, entendeu? Um presidente desse pode morrer e vir um outro e abrir as fronteiras todas. Então, a gente tem que estar pronto, para que a hora que o Senhor vier, a gente está pronto. Agora nós temos que estar orando, Senhor, derruba essa muralha. Agora a gente fica só olhando para o nosso problema, para a nossa vida. Mas vamos lá, deu para entender o jogo lá, gente, para a gente andar? Quantos minutos eu tenho aí? 6 minutos? Tá, eu vou resumir aqui, não vou nem anotar isso aqui agora para a gente conseguir resumir. Não, o segundo tema, não praticar boas obras tira a pessoa do céu, elas não herdarão a vida eterna. Então algo me deixa muito confuso na Bíblia. Eu vim de um lar espírita e lá fomos ensinados que só conseguimos evoluir espiritualmente e sermos salvos na prática de quê? De boas obras. Então você sabe que o espírita é o maior grupo de pessoas com relação ao quê? Beneficência. Certo? Porque é lhe ensinado que as boas obras lhe atribuem salvação. Perderam. Esquece. Então foca. Agora, o salvo pratica boas obras. Deu para entender? O salvo pratica boas obras. Não porque isso vai lhe salvar, porque ele já é salvo. Deu para entender? Eu vou para o céu não porque eu estou com medo do inferno, porque eu reconheço Jesus como meu Senhor. Tem muito crente que está com medo de ir para o inferno e aí quer estar na igreja, mas não por causa do Senhor, mas com medo do inferno. Tem filho que obedece o pai com medo de apanhar, não porque quer honrar o pai e mãe. Vocês conseguem compreender isso? O jovem rico. Jovem rico. Então é profundo isso, né? Ok? Então vamos lá. A resposta. Esse tema realmente deixa muitas pessoas confusas, mas isso ocorre quando lemos os textos de forma isolada. Eu volto a repetir, olha o perigo de ler o texto de forma isolada. Sabe o crente caixinha de promessa? Você conhece alguém, não? Alguém tem caixinha de promessa em casa aí? Joga isso fora, meu.
Isso aí está mais para simpatia, horóscopo do que outra. Aí eu vou tirar aqui uma caixinha de promessas. O cara está no adultério. Aí tira lá: varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Eita maravilha, Deus está aprovando o meu adultério. Vai, mas não vai ter um versículo lá: e foi se enforcar. Não tem na caixinha de promessa, né? O versículo que fala de Judas, não era para ter lá? Né? E foi se enforcar. Eita, aí ninguém quer. Então larga a caixinha de promessa e lê a palavra por inteiro. Tem crente que é só salmo, só lê salmo todos os dias, não lê mais nada, né? E aí é fácil, né? Vamos lá. Número 1, a Bíblia é clara quando tira do homem qualquer mérito na salvação. Então isso aqui é fato. Ninguém vai bater no peito dizendo que foi salvo porque fez isso ou aquilo. Ninguém vai chegar no céu dizendo eu mereço o céu. Não vai, não tem como, tá? Ou seja, não existe obra feita pelo homem capaz de salvá-lo, pois a salvação é a obra de quem? Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, o próprio Senhor, o próprio Deus em Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Um verso é essa, hein? Olha o pensamento. O próprio Deus em Cristo Jesus, na vinda dele, na sua morte na cruz, nos reconciliou consigo mesmo, nos reconectou. Por quê? Em Adão, o que aconteceu em Adão? Olha o que aconteceu em Adão. Está aqui, ó. Deus, está aqui o homem. Aí tinha o quê? Tinha uma ligação. Tinha uma ligação aqui? Aí o homem caiu na conversa de quem? Do diabo. O que aconteceu? Desligou, morte. O homem morreu. Esses anos todos só reconectou em quem? Pelo sangue de Jesus. De Adão até Jesus, o homem ficou desconectado. O Espírito Santo vinha em alguns, lembra lá? Deus vinha para falar com um, para falar para todo mundo, não tinha ligação com todo mundo, era um povo só em Cristo. Deus amou os judeus, Deus amou de tal maneira que deu o seu próprio. Quando o teu filho sofre, às vezes você deseja que fosse você, para provar o amor de Deus. Deus vem como filho para provar o amor dele é maior do que se ele tivesse se doando, e ele se doou, mas como filho. Jesus teve que apanhar nesse corpo para ele conseguir ligar novamente. Só tinha como fazer isso. Deus teve que descer, ser humilhado, tomar varada, cuspido, crucificado, até morrer para pagar o meu pecado e o seu. Por isso que hoje a gente tem vida. Por isso que hoje a gente é uma nova criatura. Por isso que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu não vivo mais no pecado. Os salvos não vivem mais no pecado. Você vive uma nova aliança, você reina em vida, você já está vivendo no reino de Deus nessa terra, você é embaixada do céu aqui. O que vale na tua vida agora é a lei de Deus, não é mais as coisas dessa terra. O pecado não reina mais sobre você, o mal não tem mais força sobre a tua vida. Ele venceu o diabo, venceu o mal, o maligno. Por isso que agora você tem poder, autoridade. Você não tinha, agora você tem. Agora você manda o diabo sair, ele tem que sair. Antigamente você não tinha autoridade, poder. O pecado reinava em nós, hoje o pecado não tem mais força em nós. Olha só quanta coisa. Por isso que eu digo, pouca gente está em Cristo hoje. Poucas pessoas estão em Cristo hoje. Tem muita gente dentro das igrejas, mas pouca gente está em Cristo hoje. Pouca gente até conhece isso que a gente está falando aqui agora. Tem muita gente, Senhor, me livra do diabo, me livra do diabo. Como que Deus vai te livrar do diabo se você já venceu o maligno em Cristo Jesus? Para analisar. O diabo tem força sobre a sua vida? Não tem. Você é uma nova criatura agora, acabou. As coisas velhas, acabou. Eis que tudo se fez. Na antiga aliança, professor, havia salvação. Sim. Porque mesmo tendo Cristo perdendo, tinha pessoas salvas. Sim, sim. E a salvação era através
Obediência à lei. Obediência à lei. A lei de Deus. Obediência à lei. Antes da lei é uma outra coisa. Você vê, se a gente observar, tem 7, 8 alianças, né? Que Deus veio estabelecendo até chegar em Cristo. Isso. Aliança noéica, adâmica, que é a primeira, noéica, abraâmica, davídica, mosaica antes e tal. E agora nós estamos aonde? Na graça. E o arrependimento da pessoa do transgressor a Deus, ele entra onde nesse sentido? Então, nessa entrega ao Senhor, quando eu me entrego a Deus é porque eu me arrependi. O fato de se batizar nas águas não muda nada. O fato de alguém arrependido se batizar muda. É porque, por exemplo, a pessoa está cheia de brecha, cheia de problema. E essa ligação do passado anula isso tudo, ou você precisa se arrepender? Então você se arrepende, todo dia você renova a sua mente. Todo dia você está renovando a sua mente. Todo dia você está renovando a sua mente em Cristo Jesus. Todo dia meditando na palavra. Entendeu? Todo dia você está aí vencendo. Mortificando esse corpo, essa carne. Todo dia você está aí vencendo. Mas por que você está vencendo? Porque você não é mais aquele, senão você não venceria. Você só está vencendo porque você é um novo homem. É uma nova criatura. Você nasceu de novo. Porque tem muita gente escondida dentro das igrejas. Não nasceu. Está ali. Se veste como crente, se parece como crente, fica ali no meio. Joio e trigo. Ainda é joio. Só vai ser trigo quando morrer. Tem que nascer de novo. Entendeu? Pode comentar na petição. E podemos, né? Entendeu? Então, se você diz, poxa, pastor, eu estou na igreja, mas olha, eu ainda não nasci, não, ainda. Poxa, tem pastor que ainda não nasceu. Quantos pastores já deram esse depoimento? Poxa, depois de muitos anos eu me converti, depois de pastor, fazendo a obra, eu tive um encontro com Deus. Foi o conflito que quem teve? Que foi o reformador? Quem foi? Martinho Lutero. Martinho Lutero era o quê? Católico. Ele era o quê? Professor, monge. Ele dando aula para os padres, ele se converte, dando aula. Ele começou a ler Efésios, Romanos. Meu irmão, foi transformado. Que ele era um homem que pensava as boas obras. Todo o pecado ele corria para confessar. Aí eu pensei isso, aí eu fiz isso. Até os padres diziam, poxa, se tudo que a gente faz fizer igual a você de confessar, ninguém vai fazer mais nada. Para com isso. Caía um negócio no chão, ele tinha aquela obrigação de que aquelas obras, aquele sofrimento, era necessário para agradar a Deus. Não é o que você faz, é o que ele fez. Quando você entende isso, você tem que ter até cuidado para essa liberdade não te levar à libertinagem. Entendeu? 9,5 aí. Então, gente, vocês continuam a leitura e o último vocês vão ler lá que vai falar sobre por que Jesus disse dar a César o que é de César e o que significa. Inclusive isso aqui é um clássico, né? Sobre o que a gente está falando. Quando o Senhor vai falar para Pedro se deveria pagar o tributo ou não, né? Ele falou, pode o filho do rei precisa pagar algum imposto? Mas vamos lá cumprir isso aqui. A gente precisaria pagar alguma conta hoje nessa terra? Luz, água, essas coisas? Precisaria pagar? Não, a gente é o filho do dono de tudo, mas aí é outra coisa. Aí é bandidagem, aí é sem vergonhice deles. Entendeu? Por quê? Porque estamos nesse corpo aqui, mas nós não somos mais desse mundo. Não somos mais. Por isso que a gente tem que ter cuidado, ficar aí com essa guerra toda aí, essas polaridades. Jesus ficou preocupado com política da época dele? Meu reino é desse mundo, tu está preocupado com o quê? Quem vai ganhar, quem vai perder? Mas enfim, aí ficou uma outra conversa para outra hora. O pessoal está em casa, resumo, vamos para mordomia cristã. Amém?